Queridos irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 16. A partir de hoje nós vamos começar uma série de mensagens, de sermões, que se chama O Mistério da Piedade. E hoje nós vamos fazer uma introdução sobre este versículo. A partir da próxima semana, nós vamos falar sobre cada frase, cada parte dele, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Podeis sentar, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar atentos à palavra do Senhor aqui nesta noite. E nesta série de sermões que iremos falar sobre o mistério da piedade, precisamos entender algumas coisas para nós ficarmos situados, ficarmos a par daquilo que o apóstolo Paulo estava falando para o seu jovem discípulo, o pastor Timóteo. Paulo está falando aqui neste versículo da pessoa de Cristo. Então, quem é que foi manifestado na carne? É Cristo. Então, quem é que foi recebido na glória? Cristo, o Senhor. Portanto, o mistério da piedade tem um nome. É Cristo Jesus. É nele que a igreja deve crer. E é a partir dele que a igreja deve defender e sustentar a verdade que Paulo havia dito no verso 15. Se você olhar no verso 15, Paulo diz que ele queria, no 14, ele queria ir ter com Timóteo, ele queria ver Timóteo, e no 15 ele fala, mas se eu tardar, fique sabendo como se deve proceder na casa de Deus, que é igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo chama a igreja de coluna, sustentáculo da verdade. Baluarte é defesa. O baluarte é o apoio, o alicerce da igreja. O apóstolo Paulo diz que é a igreja que deve defender e sustentar esta verdade. Nós podemos ver, irmãos, que cedo nas igrejas as falsas doutrinas penetraram. As nossas igrejas cristãs, desde o primeiro século, tiveram também o mesmo problema que nós temos hoje. Às vezes você pensa, não, mas esse negócio de heresia está muito forte em nossos dias. Sempre houve, na realidade, estas heresias. Mas naquela época havia uma coisa, presença dos apóstolos. E com a presença deles, havia um padrão a ser recorrido em casos de dúvidas sobre a doutrina cristã. Se alguém queria, por exemplo, saber se Jesus tinha vindo em carne, porque quem viu ele foram só os apóstolos e outros daquela época, mas na época, por exemplo, que o apóstolo João escreveu, já havia se passado 60 anos que Jesus tinha ido para o céu. Então muitas pessoas já haviam morrido. Muitas pessoas não sabiam se Cristo realmente tinha vindo em carne, e existia uma heresia naquela época chamada gnosticismo, que negava que Jesus veio em carne. Então, eles já não tinham mais nenhum apóstolo para recorrer, a não ser o apóstolo João. Então, as igrejas recorriam ao apóstolo João para perguntar, é verdade que Jesus Cristo não veio em carne? Então, João escreve o Evangelho, escreve suas cartas, e nas cartas de João, ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em 1 João capítulo 1, a partir do verso 1, o apóstolo João diz, nossas mãos apalparam o verbo da vida. Então Jesus veio realmente em carne. Depois ele diz mais que aquele que nega que Jesus é em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo que está por aí. Enfim, nós vamos ver isso mais para frente. Mas muito cedo na nossa igreja cristã, as falsas doutrinas penetraram. Mas como os apóstolos ainda estavam ali, era fácil recorrer a eles para dirimir qualquer dúvida acerca de uma doutrina cristã. Então os apóstolos viram a necessidade de escrever os ensinos do nosso Senhor e as revelações do Espírito Santo. É por aí que surgem as cartas e os evangelhos. Os evangelhos não eram escritos na medida que os fatos iam acontecendo. Não era assim, Jesus multiplicava o pão, e aí Mateus escreveu, olha, ele multiplicou o pão ali agora. Não é assim. Na realidade, Mateus ele foi escrever o seu evangelho 50 a 60 anos depois de Cristo.
Ou seja, 50, 60 anos depois de Cristo, dá mais ou menos 30, 40 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor. Então não foi assim, vai acontecendo e vai escrevendo. Aí você me pergunta, mas será que eles não esqueceram de alguma coisa? Mas Jesus disse em João 14 para ele, o Espírito da verdade vos lembrará de todas as coisas que vos tem ensinado. Ele vos fará lembrar. Aquela promessa ali não é para nós, ali é para os apóstolos. Porque os apóstolos é que foram escrever as doutrinas, o aprendizado que eles tiveram de Jesus. Então, para que eles não se esquecessem, o Espírito Santo voltava a lembrá-los daquilo que Jesus havia falado. Então, quando Paulo começa a escrever a carta para Timóteo, você já pode observar no capítulo 1, verso 3, o surgimento de falsos ensinos. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Está vendo? Paulo pediu a Timóteo para ficar em Éfeso, para que ele não permitisse, admoestar no grego aqui, é um verbo que refere-se a uma ordem militar, é um mandamento, não permita que certas pessoas ensinem heterodoxia. A palavra hétero é outro, e homo é o mesmo, orto é correto. Por isso, quando se fala ortodoxo, é a doutrina correta, heterodoxo é outra doutrina, ou a falsa doutrina, ou heresia, como queiram. Isso quer dizer que no início da igreja, desde sua nascente, já havia ensinos heréticos. Agora imagina hoje, quando a liderança não protege a igreja das heresias. Surge um falso ensino, as pessoas deixam, e isso vai proliferando, e nós, como líderes, defensores da verdade, não podemos permitir. Portanto, não existe esse negócio de abraçar a todos, porque eles têm um ditado que diz assim, aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. No entanto, o que a Bíblia nos mostra é que a verdade da palavra de Deus, ela está acima da própria união. Acima. Só podemos ter unidade baseados na verdade. Fora da verdade não há unidade. Se houver uma tentativa de unidade fora da verdade, não é unidade. Isto é o que algumas igrejas fazem, que é sincretismo religioso, e o que a Igreja Católica faz? Ecumenismo. Ecumenismo. Isso não é unidade, isso é ecumenismo. Isto é sincretismo, mistura de religiões, mistura de ensinos. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, não permita que pessoas venham entrar com doutrinas diferentes. Olha, meus queridos, Paulo havia acabado de sair de Éfeso. Se você ler Atos 20, a partir do verso 20, você vai ver que Paulo, ele já estava se despedindo dos irmãos de Éfeso, chamou os presbíteros da igreja de Éfeso e disse para eles, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão em vosso meio para destruir o rebanho de Deus. Não deixa. Mantenham a sã doutrina. Paulo já tinha avisado isto. Timóteo foi um pastor posteriormente que também assumiu a igreja em Éfeso. Mas se os irmãos podem ver que a igreja em Éfeso foi uma igreja que levou a sério o que o apóstolo Paulo falou sobre os falsos ensinos. Lá na época de João, no ano 90, 98, por aí, olha o que Jesus manda João escrever para a igreja de Éfeso. Ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha as obras dos Efésios aqui, ó. Aqui, 60 anos depois que Jesus foi para o céu. 60 anos depois que Jesus foi para o céu. Aproximadamente 40 anos depois que Paulo tinha escrito a carta aos Efésios. Olha como está a igreja de Éfeso. Jesus diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso sempre foi uma igreja que levou a sério o que o apóstolo Paulo falou quando ele foi embora daquela igreja, em Atos 20, e também mantém a sã doutrina nos dias do pastor Timóteo. E Paulo deixa claro no capítulo 1, verso 5, qual é o propósito da sua carta. Ele diz, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Este é o objetivo da primeira carta a Timóteo. Paulo está escrevendo e dizendo para ele, Timóteo, o meu objetivo com esta carta é o amor, mas o amor que procede de um coração puro, um amor que procede de uma boa consciência, o amor que procede de uma fé não fingida. As pessoas hoje, não, irmãos, temos que amar, mas amar como? Com o coração impuro? Cheio de heresias? Com a consciência ruim? Má? Com a consciência cheia de obras mortas? E com uma fé hipócrita? Paulo está dizendo não. O verdadeiro amor, ele tem essas três características. Ele tem coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. É assim, irmãos. Ou nós defendemos a verdade que é de Jesus Cristo, ou nós entramos no ecumenismo e no sincretismo. Então, no capítulo 2, Paulo passa a ensinar a este jovem pastor como deve proceder na igreja, no culto, incluindo oração, orem pelos governantes e tal, comportamento dos homens, quero que os homens levantem as mãos santas sem ira nem animosidade, e também o comportamento das mulheres. As mulheres, cuidado com suas vestimentas, com a forma de você entrar na igreja, de você prestar seu culto a Deus, o apóstolo Paulo fala. E ele vem agora para o capítulo 3, mostrando para Timóteo como a liderança da igreja deve ser. No capítulo 3 você encontra as qualificações para ser um pastor e para ser um diácono. No verso 3,14, então, ele chega a dizer a Timóteo que esperava vê-lo novamente em breve, mas que se ele fosse demorar, era para Timóteo saber qual era o procedimento na casa de Deus, que é coluna da verdade e seu baluarte. Verso 15. Agora sim, o apóstolo encerra o capítulo 3, falando sobre o mistério da piedade. Depois que ele dá todas essas instruções para Timóteo, e finalizando como é que deve qualificar um obreiro na casa de Deus, então ele encerra essa parte da carta, que é a metade da carta, tem 6 capítulos. O terceiro capítulo ele encerra com este cântico maravilhoso. Ele encerra dizendo para Timóteo que, Timóteo, presta atenção nisto, aqui está a chave de todo o seu cristianismo. É o mistério da piedade. O mistério da piedade é grande, e ele é confessado da seguinte forma. Então ele cita este versículo 16. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A composição deste cântico, ela é chamada de quiasmo. O que é um quiasmo? Quiasmo é uma forma literária de apresentar um poema. E este poema, ele é apresentado em forma de qui. Nós não temos essa letra no nosso alfabeto, mas a letra grega qui, ela se parece com o nosso x. Então, quando se fala de quiasmo, é quando um poema é colocado em forma de x. E eu vou mostrar para os irmãos. O quiasmo ele é composto em uma forma de x, aonde as suas linhas cruzadas, elas vão falar o mesmo sentido nas pontas dessas linhas cruzadas, contrastando com a outra linha cruzada. Então, por exemplo, quando Paulo diz aqui que ele foi manifestado na carne, ele começa com aquilo que pertence à terra, carne. Então você coloca aqui embaixo. E aqui você puxa o X, a primeira perninha do X para cima, e pula 1. Foi manifestado na carne. Aí depois ele sobe, foi justificado em espírito, o espírito é a parte celestial. Depois ele continua no céu, dizendo que ele foi contemplado por anjos. Depois desce a perna do outro X, que ele foi pregado entre os gentios. Continua embaixo,
ele é crido no mundo e puxa a outra perna para cima, recebido na glória. Então ele começa embaixo na carne, fala 2 vezes do que há no céu, espírito e anjos, depois volta para a terra dizendo gentios e mundo, e depois sobe novamente, recebido na glória. Mas antes de nós entrarmos nos detalhes sobre este cântico, nós devemos olhar mais de perto o significado da confissão, do mistério e da piedade. Por que eu chamei confissão? É o que nós vamos ver em primeiro lugar. Confissão eu chamei porque esta palavra que na sua Bíblia está escrito, evidentemente, ou na outra versão, sem sombra de dúvida, não é? Não é isso que está escrito? No início do verso 16. Ora, sem dúvida alguma, em outras versões está escrito assim, evidentemente. Esta palavra no grego é homologia. A palavra homologia no grego significa confissão. Confissão. Homo, como eu disse aos irmãos, é o mesmo. Homo é o mesmo. E logia é falar. Então, homologia é dizer o mesmo, é confessar. Quando a Bíblia diz confessai os vossos pecados, ela está dizendo, diga que seus pecados são exatamente aquilo que a Bíblia diz que eles são. Isso que é confessar pecado. Tem gente que ora a Deus e fala, Senhor, perdoa meus pecados, mas ele não diz quais. Então você tem que dizer quais são os seus pecados. Comece a chamá-los pelo nome. Isso vai dar uma vergonha na hora de orar. E é bom, porque essa vergonha significa que nós estamos sendo confrontados frente a frente com o nosso pecado. Isso é homologia, isso é confessar, isso é falar o mesmo. Quando a Bíblia diz que você deve confessar Jesus como Senhor da tua vida, esta palavra é homologia também. Significa que você deve dizer o mesmo que o Pai diz sobre Jesus. O Pai diz que seu filho é o quê? O Pai diz que seu filho é Senhor de todos. Então, quando você confessa Jesus, você tem que crer e declarar que ele é Senhor de todos, assim como o Pai. Você tem que falar como o Pai fala. Isso é que é confessar. Confessar e homologar é falar o mesmo. Falar o mesmo. Então, quando Paulo usa o verso 16, nossa Bíblia traduziu assim, evidentemente, ou na outra versão, sem dúvida alguma. Porém, a palavra é homologia. Paulo está dizendo assim, confessadamente. Paulo está dizendo que o que ele vai falar sobre o mistério da piedade é uma confissão. Os irmãos estão entendendo? Não é assim, é claro, Timóteo, que o mistério da piedade é grande. Não. Timóteo, o mistério da piedade é grande e ele deve se tornar uma confissão. Quantos querem ser crentes em Cristo Jesus precisam confessar, precisam homologar, precisam dizer o mesmo acerca do que eu vou falar sobre o mistério da piedade. Se você diz cristão, você tem que crer que Cristo veio em carne, que ele foi manifestado na carne, que ele foi justificado no Espírito, que ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e foi recebido na glória. Se você não crê nisto, você não é cristão, porque você não está homologando, você não está confessando, você não está dizendo o mesmo que o Pai fala sobre o seu filho. Então, primeiro vejamos a confissão. Um teólogo alemão, Hans Burke, ele traduziu este versículo assim, e como todos confessam unanimemente, grande é o mistério da piedade. Todos os cristãos. Como todos os cristãos confessam em uníssono, em uma só voz, grande é o mistério da piedade. Então, Paulo está usando aqui uma palavra que reforça a ideia de que para fazer parte da igreja de Deus é necessário ter uma confissão universal. Um espírita, por exemplo, ele confessa Cristo de outro jeito. Então ele não é um cristão. Porque ele não diz o mesmo sobre Cristo daquilo que Deus, o Pai, fala do seu Filho. Toda religião, toda pessoa crente, que se diga crente ou cristã, mas que o que ela pronuncia sobre o Filho de Deus não é exatamente o que Deus pronuncia sobre o seu Filho, não é uma religião cristã. Testemunho de Jeová, por exemplo, não é. Não é cristão. Não pode. Porque eles não confessam, não homologam aquilo que o Pai fala do seu Filho, eles não repetem. Pergunte a um testemunho de Jeová assim, Jesus é Deus? E eles vão dizer, não, ele é Filho de Deus. Quem diz que Jesus não é Deus, já negou a divindade do Filho, portanto não é cristão. Ele não está enquadrado no mistério da piedade. Ele não homologa o mistério da piedade.
É assim que começamos a descobrir falsas doutrinas. Colocamos Cristo como chave, Cristo como centro. Se distorceu algo sobre Cristo, se trouxe contra Cristo algo que vai contra a sua natureza divina ou contra a sua perfeita humanidade, não é doutrina cristã, é heterodoxia. A primeira confissão que foi feita de Cristo, os irmãos lembram quem fez? Foi o apóstolo Pedro, porque o Pai revelou para ele quem era Jesus. É muito linda essa história. Em Mateus 16, a partir do verso 14, Jesus Cristo está caminhando com os seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem, eles falam que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas, ou até João Batista, que Herodes matou e ressuscitou aí. E Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a primeira confissão que alguém fez sobre Jesus. E Jesus olha para Pedro e ele diz uma coisa interessante, irmãos. Presta atenção nisso. Jesus diz para Pedro, olha, em verdade te digo que não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui, que homem nenhum, por sua inteligência e capacidade, pode reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus. Não pode. Só pode reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus se for revelado pelo Pai. Se não for revelado pelo Pai, não pode haver uma confissão verdadeira. Você nunca pode homologar, você nunca pode confessar Jesus como Senhor de sua vida, se o Pai não te revelar quem é Ele. Portanto, milhares de crentes que vieram à frente e confessaram a Jesus, foi da boca para fora. Não foi verdadeiro. Eles não confessam junto com o Pai quem é o Filho. E esta confissão de Pedro está nos 4 evangelhos. Mateus 16, 16, Marcos 8, 29, Lucas 9, 20 e João 6, 69. Em João 6, 68 e 69, Pedro responde para Jesus dizendo, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo de Deus. É a mesma confissão lá de João, dos outros evangelhos. E Jesus diz para Pedro, voltando em Mateus 16, Jesus diz para ele assim, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, veja, não é Pedro. Por que eu sei que não é Pedro esta pedra? Porque embora o apelido Pedro signifique pedra, porque não era nome dele, o nome dele não era Pedro. Pedro não é nome, Pedro é apelido. O nome dele era Simão, ou Simeão. Repetindo, um dos patriarcas do Antigo Testamento, um dos filhos de Jacó, chamava Simeão. O nome dele era Simeão. E Jesus apelidou ele, no aramaico, de Cefas, que no grego é Pedro, que quer dizer pedra. E Jesus faz um jogo de palavras, ele faz um trocadilho com o apelido que ele deu para Simão, que é Pedro, com esta pedra que saiu da boca dele, que tu és o Cristo de Deus. Jesus diz para ele, esta pedra, eu edificarei minha igreja sobre ela. Isto que você falou, Pedro, a revelação do Pai sobre sua vida, é a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Tanto é, meus irmãos, que quando Jesus passa depois a falar que ele ia morrer, ele ia ser torturado e depois morrer e ressuscitar no terceiro dia, Pedro diz para ele, de modo nenhum isso vai te acontecer. Jesus agora, ao inverso, ao contrário do que havia dito para ele, que foi o Pai que o havia revelado, que ele era o Cristo, agora Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus e sim dos homens. E diz, para mim tu és pedra de tropeço. Jesus chama esta palavra de Pedro, que ele não tem que ir para a cruz, que ele não tem que morrer nem nada, Jesus chama isso aí de pedra de tropeço. Por isto, por causa daquilo que Pedro falou, incentivado por Satanás, que Jesus não devia ir para a cruz, Jesus chama de pedra de tropeço. O que Pedro disse antes, Jesus chama de pedra fundamental da sua igreja. Que ele é o Cristo de Deus. Então a pedra não é Pedro. A pedra sobre a qual Jesus construiu sua igreja é o próprio Jesus que foi declarado por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu isso porque na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, ele diz, chegando-vos para ele,
pedra que vive, na verdade, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro sabe que Jesus é a pedra. E naquele dia Pedro confessou por revelação do Pai. Não foi porque ele, por mim mesmo eu descobri que Jesus é o Cristo. Não. Tanto é que 6 dias depois Jesus chama os 3, Pedro, Tiago e João, para ir para o Monte da Transfiguração. E ao chegar lá aparece para ele Moisés e Elias. E Pedro diz o quê? Senhor, vamos fazer 3 barracas aqui. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro queria colocar Jesus no nível da lei dos profetas. Então vem a voz do Pai numa nuvem e diz assim: este aqui é que é meu filho amado, a ele ouvi. Eles caem atemorizados e quando levantam só vê Jesus, não vê mais Moisés nem Elias. Pedro não havia entendido que Cristo é maior, que Cristo é superior. Ele só falou que Jesus é o Cristo de Deus por revelação. Assim também o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, verso 3, que todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor só faz isto pelo Espírito Santo. E você diz, pastor, mas milhares de pessoas falam que Jesus é o Senhor. Mas como eu disse, todavia não é de coração. Portanto, não são confissões sinceras. Não sendo confissão sincera, não houve conversão verdadeira. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E como ele disse, eu já falei o versículo de 1 Coríntios 12, 3, ele diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então aqui em Timóteo, Paulo exorta a este jovem pastor que combata o bom combate da fé e não negue a sua confissão feita em seu batismo ou na sua consagração pastoral. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12 e 13. Ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Não sabemos se foi no batismo de Timóteo ou se foi na sua consagração a pastor. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, Timóteo, baseado na confissão que você fez de Jesus Cristo, guarda a doutrina, guarda o ensino verdadeiro. Os irmãos sabem, é só ler, você lê 1 Timóteo capítulo 4, que Paulo está dizendo a Timóteo que nos últimos dias viriam falsas doutrinas, não é verdade? Você pode ir na segunda carta também de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, dias trabalhosos, que os homens serão amantes de si mesmos. Paulo sabia que essa falsa doutrina, esse joio no meio do trigo, não ia sair da igreja assim tão fácil. Por isso eu digo, irmãos, há igrejas menos puras e há igrejas mais puras. Como você qualifica ou você mede uma igreja que é mais pura ou menos pura? De acordo com a sua ortodoxia, de acordo com o seu ensino correto doutrinário. É isto. É dessa maneira que você mede uma igreja. Quanto mais afastada ela está do ensino sagrado, mais heterodoxa ela é, até o ponto de ultrapassar a linha da heterodoxia e entrar na heresia. E quanto mais pura uma igreja é, mais próxima ela está da palavra de Deus, é uma igreja ortodoxa que mantém a sã doutrina, a doutrina correta. Então, primeiro o que Paulo quer dizer com evidentemente é isso aí. Ou essa palavrinha que ficou na sua Bíblia, se for a versão corrigida, sem dúvida alguma, essa palavra sem dúvida alguma é isso tudo que eu acabei de falar, que ela significa. Vamos para o mistério. Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Um dos grandes inimigos da igreja de todos os tempos são as religiões de mistério. Elas sempre tentaram se misturar ao cristianismo até hoje, como é o caso da maçonaria e da nova era, entre outros. Os irmãos sabem o que é religião de mistério. Uma religião de mistério
é uma religião que tem seus segredos particulares, que só podem ser revelados aos chamados iniciados daquela religião. E na época da igreja primitiva já existia isto. A doutrina falsa que eu citei aqui no início, chamada gnosticismo, era uma delas. A igreja teve de lutar contra esta falsa doutrina, essa seita maligna, porque o gnosticismo ele misturava filosofia grega, misticismo oriental, cristianismo e judaísmo. Misturava as quatro coisas e formavam uma só heresia, ensinando que você é salvo pela gnose. A palavra gnose no grego é conhecimento. Mas você diz para mim, mas pastor, isso não está errado. Você é salvo pelo conhecimento. Conhecimento de Deus, de Cristo, sim, mas não era isso que eles diziam. Eles falavam que era o conhecimento da doutrina gnóstica. Que você deveria entrar e não bastava o cristianismo e nem o judaísmo. Você tinha que conhecer também as filosofias gregas e religiões orientais, com todo o seu misticismo, para você ter o conhecimento de tudo isso e então você poder ser salvo. Para os irmãos terem ideia, eles acreditavam num ser ulterior, que não chamavam de Deus, mas que esse ser ulterior respingava alguns aeons. Esses aeons eram divindades que fluíam desse ser ulterior. E essas divindades tinham vários nomes. Sofia, que era sabedoria no grego. Cristo era uma dessas divindades. Jeová era uma dessas divindades. Inclusive, os gnósticos diziam que Jeová gostava da irmã dele, Sofia, mas Sofia gostava do outro irmão, que era Cristo. E então o que aconteceu? Jeová, quando descobriu que a irmã dele não gostava dele, sim do outro irmão, ele saiu do ser ulterior e criou a matéria. Ou seja, quando criou terra, as plantas, os animais, inclusive o ser humano, diz que foi Jeová que criou isto para se vingar de Sofia, porque ele gostava dela e ela gostava do outro irmão, Cristo. E então, quando ele criou a matéria, tornou-se lá para o ser ulterior e os outros aeons, tornou-se um escândalo. Nossa, Jeová criou a matéria, porque os gnósticos achavam que a matéria era má, era uma coisa ruim. Então o que ele fez? Ele pegou alguns espíritos e aprisionou dentro da matéria. O espírito humano, por exemplo, é uma coisa boa, mas ele está aprisionado dentro da matéria que se chama corpo físico. Por isso os gnósticos não aceitavam que Jesus veio em corpo. Eles diziam, como Jesus, o Cristo, para eles Cristo veio sim. Cristo veio para consertar a bagunça que Jeová fez, pela vingança. Então quando Cristo vem para consertar esta bagunça, Cristo não pode assumir um corpo de carne, porque a carne é matéria e matéria é má. Aí as pessoas perguntavam para um gnóstico, como pode então que os discípulos viram Jesus? Então eles falavam no grego, isso é dokel. Dokel. A palavra grega dokel significa parecer, é uma aparência. Tanto que alguma classe dos gnósticos foi chamada de docetistas, do grego dokel, que quer dizer parecer. Eles diziam para os seus discípulos o seguinte, olha, os discípulos de Jesus viram ele por causa do dokel. Jesus Cristo, ele manifestava uma forma, aparência de ser humano, mas ele não tinha carne. Eles negavam que Cristo veio em carne. Uma outra ala do gnosticismo dizia que Cristo era um aeon que entrou no homem Jesus que estava sendo batizado por João. No Rio Jordão tinha muitos homens sendo batizados por João, mas havia um homem ali chamado Jesus, que era um homem normal, comum, igual todo mundo, mas que quando ele foi batizar, o aeon chamado Cristo olhou para ele e falou, ele o escolhido, entrou dentro dele, operou todos os milagres que ele fez e tal, mas quando foi no momento da cruz, que Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? O aeon Cristo saiu do homem Jesus e deixou ele sozinho. Era isto que os gnósticos ensinavam. Eles ensinavam muitas outras coisas, diziam também que porque a matéria é má, você pode pegar essa sua carne e fazer dela o que você quiser. Vai aprontar, vai para as bebidas, vai para a prostituição, vai para o que você quiser. O que você acha que dá mais prazer para você? Vai lá e faça, porque sua matéria é má,
ela vai ser corrompida de todo jeito. Seu espírito nunca é contaminado por aquilo que sua carne faz. Esses eram chamados de epicuristas ou hedonistas. Mas havia uma outra ala do gnosticismo chamada de estoicos ou ascetas, que diziam o seguinte: a sua carne ela tem que ser castigada, porque a matéria é má. Eles continuavam com a mesma ideia, a matéria é má. Mas a forma de tratar essa matéria que era diferente. Os estoicos ou hedonistas diziam que tinha que aproveitar os prazeres. E os ascetas, os estoicos ou ascetas diziam que não. Os epicureus e hedonistas diziam que sim, tinha que aproveitar os prazeres. Você tem que massacrar a sua carne. Nunca coma, por exemplo, coisas gostosas em sua vida. Nunca coma carne, nunca beba vinho, nunca pratique relações com ninguém. Se possível, morra solteiro, porque sua carne ela tem que ser privada dos prazeres. Porque a matéria é má. Agora, isso não é verdade dentro da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sempre disse: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo João ele dizia nas cartas: todo que não confessa que Jesus é em carne é o espírito do anticristo. Porque Cristo veio em carne. E ele diz: eu vi isto daí. Ele veio em sangue e água, inclusive, porque quando Jesus Cristo foi lancetado no seu peito, João estava lá ao pé da cruz. E João viu sair sangue e o quê? Água. João foi o único dos homens que ficou ali, o resto fugiu. Quem ficou ali com ele foram as mulheres. Então essas religiões chamadas de mistério, elas sempre existiram na época da igreja e existem até hoje. Eu fico impressionado como crentes dizem que não tem problema ser maçom. Eu fico impressionado como crentes têm se aproximado das religiões da nova era. Eu fico impressionado como crentes têm conversado em paz, em harmonia com budistas e candomblezeiros. Dizendo que isso, gente, nós temos que aprender uns com os outros. As religiões de mistério, elas sempre foram uma pedra no sapato da igreja. Elas dizem que você deve ser um iniciado, ter um experimento profundo dos conhecimentos. Olha como Jesus condena isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Quando ele manda escrever para a igreja de Tiatira, ele diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eles mesmos diziam: nós conhecemos as coisas profundas, mas Jesus está desmascarando aqui, essas coisas profundas são de Satanás. Então você me pergunta, se o mistério é tudo isso de mal, por que Paulo então está chamando de mistério da piedade? Porque no cristianismo, mistério é outro sentido. A palavra mistério para o cristianismo significa uma revelação que foi ou será feita em uma ocasião oportuna. Mistério no cristianismo não é uma coisa que permanece em oculto. O mistério no cristianismo é algo que Deus ele vai revelar em um determinado momento, no momento apropriado. Jesus disse aos discípulos que haveria de revelar a eles os mistérios do reino, mas não aos de fora. Mateus 13:11. Certa vez Jesus orou dando graças ao Pai pelo Pai ter escondido estas coisas, ou os mistérios, aos sábios entendidos e as revelado apenas aos pequeninos. Mateus 11:25. Ou seja, é mistério para eles, mas para os pequeninos, para aqueles a quem ele chamou, ele revelou os mistérios. Paulo chama o próprio evangelho, que é pregado entre os gentios, de mistério, porque antigamente nem os judeus imaginavam que Deus teria incluído em seus planos a salvação de pessoas de todos os povos. Está em Romanos 16:25, 1 Coríntios 2:7, Efésios 3:3-9, 6:19 e Colossenses 1:26 e 27 e 4:3. Várias vezes Paulo chama mistério, o evangelho ele chama de mistério. Está vendo você como é diferente? Enquanto as religiões de mistério dizem que seus mistérios permanecem ocultos e são revelados só para os iniciados, aqueles que se apresentam ali com um pacto com aquela religião,
Já o cristianismo, o seu mistério maior, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele quer que seja revelado. Ele quer que seja escancarado. Paulo também fala daquele mistério escatológico, da glorificação do corpo. 1 Coríntios 15, 51, eu vos digo um mistério. Olha, quando Paulo diz, em verdade vos digo um mistério, quer dizer que aquilo não é mais mistério, porque ele agora vai falar. Ele diz, eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Pronto, não é mais mistério. Agora nós sabemos que quando Jesus voltar, ainda vai haver crentes vivos na face da terra. Antes ninguém sabia disso, era um mistério. Mas depois que Paulo falou, não é mais. Outra coisa, como eu disse aqui na ceia do Senhor, somente o apóstolo Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Só Paulo diz isso, ninguém mais. Portanto, era um quê? Era um mistério. Mas que agora ninguém, não é mais. Porque todos nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo. Mas você só sabe disso porque Paulo falou. Outros apóstolos não falaram. Pode ler as cartas de João, Hebreus, pode ler todas as cartas de Pedro, de Judas, de Tiago, você não vai ver. Ninguém vai dizer que a igreja é o corpo, só Paulo fala isso. Nem os evangelhos falam isso. Quando Cristo pega o pão da ceia lá e fala, isto é meu corpo, os outros evangelistas entenderam que era o corpo de Cristo na cruz. Paulo foi além. Além de ser o corpo de Cristo na cruz, é também o corpo místico espiritual, que é a igreja. Era um mistério, mas agora não é mais. Agora, uma coisa maravilhosa é o que Paulo fala em Colossenses 2, 2 e 3. Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu não sei como tem crente que fica longe de Cristo. Não consigo entender. Quanto mais longe de Cristo, mais ignorante a gente fica. Quanto mais longe de Cristo, mais tolo a gente fica. Quanto mais perto de Cristo, mais sabedoria, mais conhecimento. E Paulo não diz que a maioria dos conhecimentos e sabedoria estão com Cristo. Ele não diz que é grande parte. Ele diz que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Qualquer coisa que seja verdade, ela está escondida em Cristo. Qualquer uma. 2 mais 2 é 4. Por quê? Porque está escondida em Cristo. Por causa de Jesus. Qualquer coisa que seja verdade. A água ferve quando chega em 100 graus centígrados. Por causa de Jesus. Qualquer uma. Não é só verdades espirituais. Verdades físicas, verdades biológicas, verdades químicas, verdades psicológicas, espirituais, verdades sociais, tudo que existe, que é verdade, que é conhecimento e sabedoria, estavam escondidas já dentro de Cristo Jesus. Por isso João chama Jesus de Logos. No princípio era o Logos. Logos quer dizer a lógica de Deus. A lógica. O raciocínio correto de Deus. Por isso, meus irmãos, que evangelho não pode se contradizer. Cristianismo não se contradiz. Você pode até dizer assim, isso aqui é um mistério para mim, porque eu não sei. Mas existe alguém que sabe. Existe alguém que ali alguma coisa foi revelada. Esse é o mistério. Este é o tesouro escondido que está em Cristo Jesus. Deixe-me finalizar, por gentileza, esta mensagem, falando da piedade, irmãos. A palavra grega eusebeia, de onde vem o nome Eusébio, né? Quem chama Eusébio significa piedoso. Ela fala de um temor religioso. Geralmente traduzimos esta palavra por santidade, mas Hendrickson, um teólogo reformado, ele chama atenção para o fato de que aqui, já que o mistério se trata de uma pessoa, que é Jesus, e não de um dogma, piedade também se trata de uma devoção, não como qualidade ou condição da alma, mas sim como uma piedade em ação, um viver piedoso, como o próprio Paulo disse a Timóteo em 4, verso 7, exercita-te na piedade. Ou na segunda carta, capítulo 3, verso 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Isto é, a piedade como santidade é algo que pertence a mim, ao meu interior. Mas a piedade na prática não é somente um serviço aos santos, como nós temos que servir uns aos outros, mas essencialmente um serviço ao próprio Deus.
E é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma piedade que resulta em trabalho para Deus. Já que Cristo é o mistério, quanto mais conhecemos sobre Ele, mais a nossa vida se torna piedosa. Os irmãos concordam com isso? Cristo é mistério. Quando você vem a Ele, você não conhece muita coisa. Mas à medida que você conhece mais de Cristo, mais piedosa a sua vida tem que ficar. Por isso que fala mistério da piedade. Porque está escondido, mas à medida que é revelado, sua piedade aumenta. Tudo que conhecemos sobre Cristo, à medida que vai aumentando, estas coisas nos levam ao temor reverente, uma adoração prostrada diante do nosso Senhor. Também os próprios discípulos na sua jornada, por exemplo, Pedro, quando esteve com Jesus, surpreendido pela pesca maravilhosa, ele havia pescado toda a noite e não havia conseguido nada. Jesus Cristo diz, vamos nos afastar, lança a rede aqui para este lado do barco, e ele, só pela tua palavra eu farei isto. E quando ele vem com aquelas redes cheias de peixe, a ponto de romper, e pediu ajuda aos outros que estavam em outros barcos, então Pedro se curva diante do Senhor e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Olha o que é piedade. É você conhecer mais de Cristo e saber mais de você. Piedade é saber quão santo Ele é e quão pecador eu sou. Piedade não é você sair pelas ruas com ar de uma pessoa que sofre. Puxa, como ele é piedoso. Não. Piedoso é aquele que sabe mais sobre os mistérios de Cristo e com isso ele se humilha mais. Tomé também, ao ver o Senhor ressurreto, caiu de joelhos diante dele, exclamando, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. O próprio apóstolo Paulo, ao ser encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, caindo por terra e ouvindo a sua voz poderosa, Atos 9, 5, ele diz, quem és tu, Senhor? Ele nem havia convertido, mas passa a chamar Jesus de Senhor, porque ele diz, uma luz dessa, que é mais intensa do que a luz do meio-dia, porque ele dando testemunho, ele fala que foi ao meio-dia. Ao meio-dia, qual luz pode ser mais forte do que o sol aqui em nossa terra, meus irmãos? Pois a luz de Cristo foi tão mais forte do que o sol do meio-dia, que cegou o apóstolo Paulo por 3 dias. E ele, caído por terra, ele disse, isso aqui não pode ser uma pessoa comum, isso aqui não pode ser um evento comum. A voz falava com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Ele já chamou de Senhor, mesmo sem saber quem era. E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra o meu aguilhão. Ou seja, dura coisa é você tentar vir contra o meu cetro de ferro, com o qual eu rejo as nações. Eis aí a piedade do crente, irmãos. É conhecer a Cristo. Jesus disse que esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, João 17, 3. Paulo diz que toda sã doutrina precisa se conformar à piedade. 1 Timóteo 6, 3 a 5, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, ou seja, cheio de nada, nada entende, é burro, tem mania por questões e contendas de palavra, gosta de ficar discutindo coisas que não sabe o significado, das quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tem tudo a ver com os homens de hoje ou não? Os caras não sabem o que é sã doutrina, eles não sabem o que é piedade, eles não sabem discutir absolutamente nada da Bíblia. Quando você lança um tema bíblico para colocar em discussão, eles correm, eles dizem, irmão, vamos deixar isso de lado. Vamos deixar isso de lado. Não vamos discutir Bíblia. Outros dizem, a Bíblia não precisa ser defendida. A Bíblia não precisa disto. Outros falam, não, vamos deixar, porque cada um tem sua interpretação. Estes homens são falaciosos. Paulo diz que estes homens são provocadores, invejosos, difamadores, suspeitos, altercadores, mente pervertida, privados da verdade e de olho no lucro financeiro e material.
que lá no verso 6 deste capítulo, Paulo ainda diz, a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Mas é o lucro espiritual. É o lucro do contentamento, porque o crente piedoso, ele sabe que quando veio a este mundo nada tinha e quando ele partir nada vai ter. A piedade faz isso com a gente. Dessa forma, entendemos que a piedade verdadeira é acompanhada da sã doutrina. Onde há ensinos heréticos, não pode haver verdadeira piedade. Amém? Quero concluir dizendo, no fim de todas essas observações que fizemos, você viu que eu falei de 3 coisas aqui. Confissão, que é homologia, mistério, que é diferente das religiões de mistério, e piedade, que é muito diferente do que a gente vê por aí as pessoas falar que é piedade. Resumindo essas 3 coisas, qual o sentido da introdução deste versículo, deste hino que Paulo canta? O que Paulo quer dizer com evidentemente grande é o mistério da piedade? O que entendemos é o seguinte, Cristo é o mistério. À medida que ele vai sendo revelado, nossa piedade aumenta, consequentemente nossa confissão passa a ser mais e mais alicerçada, amém? Essas 3 coisas andam juntas, irmãos. Essas 3 coisas andam juntas. Confissão, que é homologia, ela se torna cada vez mais convicta à medida que Cristo, o mistério, é revelado a nós. Assim nós crescemos em piedade. Este é o sentido do início do versículo 16. Amém? Evidentemente, é confessadamente. Confesse. Grande é o mistério. Cristo é o mistério que vai sendo revelado à medida que você tem comunhão com Ele. Com isso, sua piedade vai aumentando cada vez mais na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, a pergunta que eu deixo hoje para a nossa meditação é a seguinte. Como está a sua vida piedosa? Agora que você entendeu o que é piedade, eu faço essa pergunta. Como está a sua vida piedosa? Está crescendo ou decrescendo? Se a nossa devoção ao Senhor estiver defasada, então não estamos nos relacionando com este glorioso mistério, isto é, se pelo menos o conhecemos. Cristo, irmãos, deve ser nosso aprendizado de cada dia. Devemos amá-lo. Devemos conhecê-lo. Porque Paulo diz em Colossenses 1, 27 e 28 que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Vá para casa hoje com isso. Com essas 3 coisas. Confissão. Eu confessei Jesus. Mistério. Ele tem se revelado a mim. E piedade. Como eu tenho reagido à revelação dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.